Olá, Mônica, tudo bem? Oi, Gilson. Olá, atualização jurídica. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai abordar um tema extremamente interessante, que é o conceito de família para fins de tributação, de imposto de renda, pessoa física. E estaremos aqui com a Mônica Pinho, conosco. Olá, Felnóbrega, tudo bem? Boa noite. Pois é, gente, como é que vocês estão aí? Aqui eu tô com calor enlouquecedor. Olá, Cookie, seja bem-vindo aí também. A gente hoje vai ter uma live muito especial falando sobre o conceito de família no âmbito tributário e estamos animados. Aliás, iria começar hoje a votação da questão do voto de qualidade no STF, né? Não começou porque veio aquela discussão sobre a Lei Maria da Penha, mas vamos aguardar, é o próximo. Pode ser que a gente tenha aí uma decisão importante recentemente. Olá, Aline, Carla, Aninha, sejam bem-vindos, tudo bem? Adorei você na foto, hein, Aninha? Tava chiquérrima na terça-feira. Mas eu estava falando aqui que a pauta do STF está bastante interessante. O voto de qualidade entrou na pauta, não foi julgado hoje por causa da questão da Maria da Penha. Aliás, eu nem sei. Vocês acompanharam? Sabe se o julgamento acabou? Eu não cheguei a... Antes de entrar na live, não consegui ver isso. Mas é um julgado relevante, porque a depender do que esteja lá definido, a queda do voto de qualidade foi definitiva ou não, e aí vai existir uma repercussão natural, né, no âmbito dos processos administrativos federais. Então vale a pena a gente acompanhar esse julgamento que está rolando lá no Supremo, hein? Bom. Olá, Carla, tudo bem? Olá, G. Então, estou esperando, as nossas convidadas já estão chegando, a Mônica já entrou. Olá, Léo. Seja bem-vindo aqui também. E hoje o tema pega, porque a gente vai perpassar um pouco da noção que a gente tem na Constituição de família, no direito civil, a implicação disso, porque a gente aqui no Brasil não fala muito em tributação na família, né? Impacto da tributação na família. É um eixo que começou com a minha Isabel, achei que isso fosse ser mais desenvolvido pelas pessoas, mas a gente vê pouquíssimo material nesse sentido. Olá, Ana. Olá, João. Meu filho, nem me fale. Esse lance da União, o voto do Barroso me dá calafrios. Calafrios. Porque eu acho que não tem o menor sentido. Aquela equiparação que ele buscou fazer, para mim, é zero de sentido. Oi, Fábio, Ana Carolina, Roberto, tudo bem, minha gente? Sejam bem-vindos. Peraí, deixa eu só ver aqui se a Tati já entrou também. Vou colocar, acabou de entrar. Vou colocar nossas convidadas alegremente para participar. Espera aí. Entrando aí. Tô aqui. Olha ela. Tudo bem? Tudo bem? E aí, Mila, como é que você tá? Menina, ansiosa com esse negócio do voto de qualidade lá no STF. Hein? Acompanhando no começo esse julgamento hoje, tô tensa. Pois é, o que vem por aí? Não é? Olha, acho que a Mônica tá entrando. Tá. Pelo menos já abriu aqui a abinha pra mim. Pra e mim aí, também tá pessoal, bem. aproveitar para cumprimentar todos que estão aqui. Obrigada pela audiência. Adoramos a participação de todos. Tem muita gente que gosta de comentar e de participar ativamente aqui dos debates. Então já fica aqui a deixa, o meu gancho para chamá-los para participarem de fato, mandarem suas perguntas, não se acanhem, manda a pergunta mesmo, que aí a gente coloca aqui para o jogo. Mônica, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você aceitou no seu computador? Porque a live no Instagram não dá pra gente fazer no computador. Tem que ser ou no celular ou no iPad. Talvez por isso a sua imagem não esteja aparecendo. Então faz o Olha, seguinte. vê se o Instagram tá habilitado a câmera. Isso é uma boa, porque já abriu aqui pra gente o seu Porque espacinho. a abinha tá aparecendo, é a imagem que não. Exatamente. Olha aí ela entrando.
Ah, tá dando sinal de vida. Eu já vi tua foto. Já tem um indício. Já existe um indício. Só falta você agora, assim, materializar. Ai, Mas meu a Deus. foto, a gente tá vendo. Estão me ouvindo, Provas, pelo menos? Tô te ouvindo. eu também tô te ouvindo, mas eu tô vendo Ei, só peraí. fotinho. Deixa eu pedir ajuda aos aniversários aqui. Nick! Peraí. Filho adolescente. Nick, se você não conseguir, ninguém consegue. Vem cá. Não Minha sei. imagem tá aparecendo. Esses são os melhores assistentes da vida. Assessoria Eles do sabem. adolescente para tecnologia e rede social é a melhor maneira de fazê-lo, com certeza. Tenta virar e voltar a câmera. A Ana tá perguntando, Mônica, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Tem um ritmo aí, hein, Micaela? Olha ela, apareceu! Arrasou, Graças graças à filha! A Não, tecnóloga. vocês vão rir. Simplesmente a minha câmera estava invertida, estava pegando a parede. Arrasou! Obrigada aí pelo apoio, hein? Logístico. Ô, sorte. Valeu. Bom, Bom, Mônica, seja muito falei que eu tô velha bem-vinda. pra essas coisas, tu não me acredita, tá vendo? Menina, você é o máximo. A gente quer agradecer você ter tido a oportunidade aí de liberar esse espaço na agenda para falar com a gente, que a gente sabe como é que tua agenda é enrolada. E ainda mais sobre um tema que é pouco trabalhado, né? A gente tem a percepção do quanto o impacto é negativo, mas a gente não tem muita gente abordando o tema. Então, é um tema um pouco árido e a gente ficou extremamente feliz por você ter aceito abordar ele e ainda reservar esse tempo para estar com a gente. Então, muito obrigada. Com certeza. Eu vou aproveitar, então, aqui o espacinho para subscrever a tudo que a amiga falou. Muito obrigada, Mônica, pela sua participação, por ter aceito compartilhar seu conhecimento aqui, reservado esse pedacinho da sua agenda. Estamos muito animadas para essa live, esse tema, que realmente, como a Mila falou, é pouco explorado, mas ele precisa ser mais explorado. E principalmente eu e Mila falando sobre isso, porque são duas pessoas apaixonadíssimas por imposto de renda e isso tem, né, seus pontos de conexão. Então, muito obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite nesse mês das mulheres, né, terem me chamado. Micaela sempre me botando nesses desafios, né? Hoje é meu aniversário, né? Segundo aniversário meu que a Micaela me coloca. Mentira! Parabéns! Parabéns para você! Pois é, gente. Realmente é um tema bem interessante, bem fascinante e que, na verdade, até como comentei contigo, acho que comportariam 3 lives diferentes, né? Porque direito de família, quer dizer, o conceito de família já é uma coisa muito extensa, a união homoafetiva ainda dá pano para manga e acho que, na verdade, de todas as partes aqui é mais tranquila do imposto de renda, porque em relação à união homoafetiva, na minha concepção, não faz muita diferença. Não faz, na verdade, diferença nenhuma. Porque ou se igualou ou não se igualou. Igualar de boca para inglês ver, né? É como se diz, são todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros, então não tem sentido. Então, né? Ao meu ver, não se distancia muito. Não, Bom, vou fazer só uma introdução sua, tá? Para o pessoal aqui, a Mônica, gente, é procuradora da Fazenda Nacional, apesar dela aqui estar manifestando o entendimento dela pessoal e não é institucional. Ela também fez o PJT, é uma pessoa graduada em Direito, em Letras, e eu que fiz muita questão, eu e Tati, de que ela participasse dessa live agora no mês de março, porque a Mônica, ela é a representação de uma profissional que transita entre diversas áreas e trabalha muito o aspecto da mulher e a representatividade feminina, né? A Mônica, inclusive, conseguiu aí recentemente dar orgulho ao Brasil sendo Miss Universo na categoria dela. Então, assim, é uma pessoa que é uma excelente profissional, ao mesmo tempo transita nessa área da beleza, da feminilidade, e eu acho que isso é muito importante a gente trazer dentro do contexto do nosso profissionalismo, da nossa advocacia do dia a dia. Bem, e aí, começando já o tema da live, a gente convidou ela para falar sobre essa árdua questão da tributação da família. Mas antes da gente entrar no aspecto tributário, é fundamental a gente entender o conceito do que seja família, né, Mônica? Então, eu queria que você começasse conceituando isso para a gente poder desenvolver os nossos debates. Pode ser? Pois
Pois é, justamente, né, quando você me falou e do mês das mulheres, e aí eu querendo pensar num tema, e quando você falou dessa decisão, né, realmente, falar também das mulheres trans, é um mês que também engloba, então, um conceito de família de uma forma cada vez mais extensa. Você falou que realmente tem outras áreas, é verdade, e uma delas, de fato, é letras, e aí, como letras, eu sei o desafio que é uma das coisas mais difíceis, é conceituar alguma coisa, trazer uma definição. Né? Existe toda uma técnica para a criação de dicionários. Você vê assim, criança pequena, até nosso aluno, quando você pergunta o que é tal coisa, o que é comida, a criança fala, é macarrão, é arroz. Não, isso é exemplo, isso não é conceito. Mas o que é? É aquilo que não é o lanche, que não é a janta. Não, mas isso é o que não é. Então a bolsa é comida, porque a bolsa não é lanche. Tudo que não é isso vai ser. Então, conceituação é você buscar uma definição tal que dê conta de todos os aspectos daquilo e apenas daquilo. E honestamente, acho que quanto mais eu tentei estudar esse tema, mais eu cheguei à ideia de que eu não sei mais o que é conceito de família. Acho que é um conceito em construção. Ele é tão mutável quanto a sociedade, quanto a gente mesmo. E num aspecto bom, porque ela não está se restringindo, tá? A gente está num movimento de expansão do que vem a ser família, né? Então, aí, claro, né, como letras foi até, vamos permitir aqui, fui ver o Aurélio, né? Então vamos ver antes da conceituação jurídica o que seria para a sociedade. Aí vem substantivo feminino, grupo de pessoas que partilham ou já partilharam a mesma casa. Aqui já temos um problema jurídico. Que coabitação, casa. Então, aquele pai e mãe, moradores de rua, não são família? Já começamos a ter um problema aqui. Aquele nenenzinho que está ali no sinal de trânsito. Então, a palavra casa já não ficou ok. Normalmente com relação de parentesco, ancestralidade ou afetividade. Isso é importante, porque família é mais do que parentesco. Isso é algo que a gente já tem que começar a entender. Não pensar que família é parente. Família é mais amplo que parente. Pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, filiação ou processo de adoção. Tá. Aí o Awais foi muito interessante a definição dele, que já é mais recente, essa aqui que fala assim, núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos. Já cai para afetividade, que é o que a gente no direito, é essa ótica que o direito está dando agora para a família. Então, laços de afetividade, que geralmente compartilham o mesmo espaço. Então, o Weisel não usou a palavra casa, usou o mesmo espaço. Isso já nos permite, aquele pai, mãe, nenenzinho ali na rua, então estão dentro. Ainda botam geralmente, porque nem sempre. Eu posso morar em São Paulo, meu marido morar no Rio de Janeiro ou até em outro país, né? E manter entre si uma relação solidária. Essa definição do Awais, eu fui buscar, ela foi fruto, olha que interessante, ela foi fruto de uma campanha do Instituto Antônio Awais, em que eles perguntavam para as pessoas, para você, o que é família? E recebeu mais de 3.000 sugestões de definições. Legal. Então, de repente as pessoas não sabem, mas essa definição que está no dicionário do Awais hoje foi fruto de uma campanha do Instituto Antônio Awais para entender o que as pessoas entendiam por família. Então, buscando assim, chegou-se a um conceito, né, que dá um pouco mais de conta do que a gente está tentando entender do que vem a ser. Que a verdade é que família é uma coisa muito bonita. As pessoas falam, uma instituição falida. Não, não é. Tanto que está cada vez construindo mais e mais formas diferentes, né? Eu entendo assim como algo muito importante. E aí, a gente levando isso então para a legislação, a gente vai ter algumas definições também. Se você for para a ciência social, uma definição, né, bem mais, acho que até restritiva pela STJ, né? Porque aqui a gente tem, e me desculpem civilistas, não tem como a gente falar desse assunto sem entrar em direito civil, porque aqui a gente tem a fronteira clara entre o privado e o público. Não é? A casa é a instituição mais privada, e o poder público intervindo, legislando sobre isso, né? E é um fenômeno que tem se falado hoje, chama constitucionalização dos institutos de direito civil. Porque a nossa Constituição, que a gente já sabe tudo bem, é prolixa, é grande, dá conta de um monte de coisa, realmente ela tem trazido para si definições não só do direito tributário, empresarial, mas também do direito civil. E tentando exatamente abarcar. Foi o que aconteceu, a gente vai ver mais à frente, quando veio a questão da homoafetividade. Exatamente porque a Constituição não falava em homens e mulheres. E aí a gente precisava, dentro de uma técnica legislativa, entender o que se queria se dizer com aquilo, até que ponto estava se apenas não contemplou ou proibiu o que significava aquilo, né? E aí a gente vai chegar. Bom, mas aí então, definição de família. Já vimos que os dicionários nos dão alguma luz.
As legislações nos dão também algumas luzes, né? Como eu te falei, assistência social, nós temos o Estatuto da Família, nós temos algumas normas que vão tentando trabalhar isso. Eu não sei até que ponto dá tempo, que eu tenho que tomar cuidado aqui para não voar demais, porque a família realmente foi se modificando, muito porque as pessoas estão se modificando, né? A sociedade está modificando. Então, a gente olhar uma família pré-moderna, era uma família tradicional, patriarcal, onde o homem tudo podia. O homem era essa fronteira entre o privado e o público, que era ele que ia para a rua, ele era o provedor, né? Os filhos, as crianças não tinham a proteção que tem hoje. O filho era considerado um mini adulto. Não havia uma medicina pediátrica, não havia uma escola especializada, para a escola não tinha valor nenhum. As crianças não tinham uma proteção de estatuto criança-adolescente. Não havia esse olhar, né? Ah, tá vendo que entrou o Wagner? O Wagner que entrou, eu conheci o Mr. Brasil, e ele é um advogado de minorias LGBT. Ele trabalha especificamente com isso. Até troquei uma ideia de alguma problemática dentro do direito tributário, chegamos à gloriosa conclusão que nem tanto, né? Mas o Wagner, queria saudá-lo, ele é um advogado especificamente dessa matéria. Tarefa árdua, muito, muito legal. Seja muito bem-vindo, Wagner. Pois é. E aí, então, a família, né, naquela fase tradicional, que ainda existe, porque, olha só, as famílias não estão se substituindo, não. Não é que um tipo deixe de existir. Continua existindo, papai, mamãe, filhinho, filhinha. Não é uma questão de troca, é uma questão de ir abraçando novas modalidades, né? Porque depois você começa a ter, tá, mas aí é viuvez, o órfão, aí vem os filhos dos pais separados, né? A minha geração pegou muito na infância isso, filhos de pais separados, como é que vai ser, como é que a gente vai tratar, né? E hoje em dia, meus filhos são filhos de pais separados, eu sou separada. Então, hoje isso já não é um grande drama. Depois a gente começa a ter também inseminação artificial. Então, todo a gente está falando o nosso olhar, né, para essa caracterização de família. E o direito, uma sociedade, uma ciência social, né? A gente tem que dar respostas para as demandas da sociedade. Se a sociedade, ainda que proibido, alguém conseguir fazer um clone, a gente tem que responder. O que aquele clone é teu? Ele é teu irmão gêmeo, é teu filho? E o direito de paternidade, o DNA vai saber se é você ou se é dele? E a impressão digital para descobrir um crime é você ou é ele? Então, as coisas acontecem e batem na porta dos... Olha só, respostas. Como é que a gente vai resolver isso aqui? E no momento que a gente começa a ter as uniões... Aliás, não é nem começa a ter união afetiva, elas já existiam. No momento que a gente começa a legitimar, temos que dar respostas para questões previdenciárias, tributárias, pensão, herança, uma série de situações que vão vindo em decorrência. E aí, dentro dessas várias formas de família que a gente está tendo hoje, que a gente hoje chama então de família plural, que aí dessa família tradicional, né, da pré-modernidade, aquela patriarcal, e aí depois a gente tem a família moderna, sendo que naquela família tradicional, uma coisa tinha de bom que hoje não tem. O idoso era muito mais respeitado porque ele era visto como o guardião da memória. A gente não tinha Google, então qual era a fonte do conhecimento? Eram os livros e as pessoas mais velhas, os professores, o avô. Então, essa até que foi uma perda, porque na sociedade, depois, com essas transformações, o idoso passa a ser visto como um peso, né? E muitas vezes um peso a ser tolerado quando aquela família depende daquela pensão dele. Então, vamos tolerar essas manias, e às vezes até maltratado, inclusive fisicamente. Mas ele perde esse status do respeitado. Ao passo que a criança, nessa família pós-Revolução Francesa, ela começa a ser vista de uma outra forma. Ela começa a ser vista como o quê? Nosso futuro, o futuro da nação. Então, aquela criança que antes era só um serzinho brincando, vai crescer daqui a pouco, começa a ter uma educação apropriada e as famílias a super investirem na criança, cada vez menos filhos nessa família, né? Para você poder dar aquela super criação, né? Nem nasce já áudio em tudo que é idioma, porque ele precisa virar um Einstein, que ser PhD até 5 anos, como é que vai ser, sabe? E aí começa uma frustração, uma agonia muito grande entre os pais. Isso tudo a gente, sem perceber, é mudança da lógica familiar mesmo, né? Claro que aqui estamos focando na sociedade ocidental, dentro da nossa realidade, né? A gente teria que várias outras formas, mas não tem como dar conta disso. E aí, de que forma a gente, então, essas formas de família, como elas se constituem aqui no Brasil, juridicamente falando?
Olha que interessante, eu não sei se vocês já se deram conta disso. Nós temos várias previsões de formação de família, sendo que na Constituição a gente encontra 4, vamos ver. Em leis infraconstitucionais a gente encontra 2, que uma se subdivide. E aí a gente vai ter outras famílias que são decorrência de princípios jurídicos. Tá? Então, vamos lá. Na Constituição, o que a Constituição fala como modo de formar uma família? O casamento. Lá do 226 é aquela que tem os princípios, os aspectos formais mais delimitados, né? Tá bem ali estipulada como vai ser, como não vai ser. Aí o casamento religioso também está na Constituição. Casamento religioso, quando o Brasil ficou como monarquia, na Constituição de 1824, né? 1824, o casamento era o religioso. Na verdade, era monopólio da igreja. Não era o Estado que realizava, era a igreja. E a Igreja Católica Apostólica Romana. Coisa que hoje a gente aceita várias religiões. Mas naquele momento, o que tinha valor era o casamento religioso feito por uma autoridade eclesiástica. Né? E aí, com a República, é que isso se modifica. Hoje em dia, o casamento religioso existe, mas ele sozinho não tem efeitos civis. O que é o casamento religioso hoje, apenas? Eu tenho minha fé, mas eu não quero casar no cartório, não. Vamos fazer. É uma união estável. Ele, na verdade, funciona como uma união estável. Porque, como é que a norma fala? Vai dentro dos efeitos civis. Então, se você não fizer paralelamente, tá bom, para sua fé, aquilo funcionou, mas hoje, ao contrário do que era na Constituição de 1824, o que tem validade é o casamento civil. O casamento religioso, ele hoje é uma celebração. Tá? Ele é utilizado como celebração apenas, mas não com o efeito jurídico. Ele é uma união estável se você não for formalizar. A união estável é a terceira forma que está prevista ali na Constituição. Até o Código de 1916 era muito mal visto, né? Era chamado concubinato, mas não concubinato que a gente... Quer dizer, concubinato que a gente também chama o termo hoje, mas ele tinha uma visão muito ruim. O Código de 16, ele falava em filhos bastardos, que eram os filhos fora do casamento. Falava em irmãos não germanos. Havia uma divisão na tua herança. Inclusive, na minha família tem uma história muito interessante, porque o meu avô teve 2 mulheres na mesma casa. E então tinham filhos de mais de uma mãe. E todos eles, eu lembro do meu avô e das minhas tias-avós, quando fizeram seus testamentos ou suas declarações de má vontade, disseram: quero que meus irmãos recebam igual. Eu não quero que meu irmão receba metade da minha outra irmã só porque é filho do meu pai com a outra mãe. Isso foi uma coisa muito à vanguarda, porque não existia isso. Sim. Mas eu lembro quando criança, todos eles tiveram uma união tão grande que todos eles quiseram isso como última vontade. Eu não quero que tal irmã receba. O irmão não germano, que era o que não era de pai e mãe, ele recebia metade do outro. Se chegasse nos irmãos, né, a herança. Então, o nosso Código 16, quando falava em família, falava de filho bastardo, falava de irmão não germano, tinha um tratamento diferente para o filho adotivo. Isso é outra coisa que também foi sendo equiparada depois. É que, assim, essas transformações estão mais ou menos recentes, mas já estão tão incorporadas que a gente não se dá conta. Então, daqui a pouco, essa da homofetividade, a gente também não vai se dar conta, né? Porque, assim, hoje a gente já fica, verdade, se falava isso, né? Era diferente a herança. A gente, né, tem até essa estranheza. Mas a união estável, ela foi realmente muito mal recebida inicialmente e ela só vai ganhar um status melhor exatamente na súmula 380, não, na Constituição mesmo de 88. Porque na súmula 380, ela era equiparada a uma sociedade de fato, para fins patrimoniais. Uhum. Coisa que agora, olha como a história se repete com outros personagens. Coisa que agora, para a união homoafetiva, por muito tempo se defendeu isso. Não, uma sociedade de fato. Sim. Então, se a gente for lembrar, a súmula 380, a união estável de homem e mulher, inicialmente ela foi considerada uma sociedade de fato para fins patrimoniais. Ou seja, era uma sociedade empresarial irregular. Uhum. Funcionava assim. E hoje, quando se começou a falar em união homoafetiva, fez-se o mesmo raciocínio. Não, é para fim patrimonial, é uma sociedade. Ou seja, digamos que assim, eu quero me relacionar com a Micaela, ela é linda, ela passa por cima do fato de eu ser muito velha para ela. E aí a gente vive, né, nós vivemos juntas, temos nossos filhos, adotados ou biológicos, como for. E aí a gente
organiza festinha de aniversário, compramos material de escola, vamos na reunião de escola, na festa junina, fazemos compras de mercado, vamos aos enterros dos familiares juntos. E nós somos comparados àquele grupo de amigos que criou uma barraca na feira, uma sociedade empresarial, é isso que nós somos? Nós somos mais parecidos com aquilo do que com o nosso vizinho do 302, que está indo para a mesma escola, do mesmo filho, para a mesma festa, no mesmo mercado. A gente é mais parecido com aquilo, com aquela organização? Uma loucura. Não. Uma loucura. Então, entende? Assim, fica. Parece que, tipo assim, olha, eu tô aceitando um pouquinho, porque eu não tenho muito recurso, mas dou com uma mão, tiro com a outra. Né? Então, eu te aceito, eu tô vendo que você existe, não vou mais fazer de conta que você não existe, mas eu não vou te dar todo o mesmo status. Então, foi isso que aconteceu com a união estável homem e mulher. Até aquela época. Com a Constituição, hoje virou o quê? Equipararam o casamento. Foi. Posso te interromper só um minuto? Porque eu achei que essa ilustração que você trouxe foi super eloquente e marcante, né? E eu queria só observar como que não é só importante os efeitos de uma relação, da natureza jurídica de um determinado vínculo. A própria natureza é importante, a identificação é importante. Me parece que a partir dessa perspectiva de que você confere essa equiparação para fins patrimoniais apenas porque você tem que conferir efeitos, isso não supre a necessidade que essas famílias demandam, que é o reconhecimento. Então, não é só a produção de efeitos de determinada natureza ou outra que é relevante, mas a própria natureza do vínculo. Eu achei que a forma como você se expressou com o exemplo foi fantástica e também eu shippei o casal. Pois é, porque assim, exatamente, é quase que um cala-boca, né? Olha, toma teu dinheiro, fica feliz com isso, não perturba mais não. Exatamente. Mas, beija entre quatro paredes, tá? Aqui no shopping, não precisa. Não precisa fazer isso. Pois é. É assim, sabe? Então, é quase que um prêmio de consolação. Na verdade, exatamente, o mais importante... Tá, o patrimonial é importante? Claro que é, né? Porque, afinal de contas, veja bem, você, de repente, aquela família que te bateu a porta na cara quando você resolveu sair do armário e que te humilhou e que nunca mais falou com você, ele que vai receber a tua herança, não aquele que cuidou de você lá no hospital, que era teu companheiro? Pois é. É justo isso? Uma loucura. Aquela família que falou, nunca mais me chame de pai? Não é? Então, quer dizer, o efeito patrimonial pesa, mas o emocional mais ainda, né? E assim, a quarta modalidade, então, de constituição de família que temos na Constituição é a monoparental, que é quando você tem um genitor com a sua prole, seja por divórcio, seja por viuvez, seja porque nunca soube quem era. Então, a família monoparental também está ali como modo de constituição na Constituição. Aí, indo para a legislação, como que a legislação prevê constituições de famílias? O Estatuto da Criança e Adolescente fala da família substituta e da família extensa. Isso assim, você vê a complexidade da coisa. Por isso que, assim, eu cheguei à conclusão que eu não sei mais que a família, é todo mundo que se ama. Então, a família substituta vai se dividir em guarda, tutela e adoção. Modalidade de criação. A guarda, ela coexiste com o pátrio poder. Então, digamos, eu preciso fazer um curso fora, não quero levar meus filhos, não posso, enfim... E aí alguém fica com a guarda, minha mãe fica com a guarda deles. Eu não estou perdendo meu pátrio poder, mas eu não quero levá-los para o exterior, mas ela precisa poder levá-lo para um hospital, responder perante a escola, ela precisa ter alguns poderes, que são os poderes de guardião. E a guarda ela é por essência temporária, até por conta disso. Ela é para regularizar uma situação de fato. Né? Está lá no artigo 33 do Estatuto da Criança e Adolescente. A tutela é uma administração patrimonial, mas está colocado ali também no ECA dessa forma. Aí sim você tem a perda do pátrio poder, seja pelo falecimento ou pela condenação por crime contra o filho. Então, aquela mãe, aquele pai que tentaram contra a vida dos filhos e perderam o pátrio poder, não são falecidos, mas perderam, aí cabe a tutela. E o tutor também vai formar um núcleo familiar para todos os efeitos. E a adoção, que é um vínculo de filiação para todos os fins,
para todos os fins mesmo. Aí você também tem o rompimento do pacto de poder dos pais biológicos, né? Para todos os fins, menos um, né? Porque o pai biológico ou a mãe biológica continuam não podendo casar com o filho. Então, na verdade, temos aí uma exceçãozinha. Então, para todos os fins, menos esse, né? Mas em todos os outros sentidos, você se torna herdeiro do teu pai biológico, você vai dever pensão, cuidados a ele, biológico não, adotivo, né? Adotivo e adotante, mas é uma constituição. E a família extensa, que também está lá no Estatuto Criança e Adolescente, é do 25, que é quando, eu vou dar exemplo, eu falei conceituar, não é dar exemplo, né? Mas a primeira coisa que a gente pensa, digamos, é o irmão mais velho com aquela criança. Então, é quando um menor, ele vive com algum parente que não é pai e mãe. Algum parente próximo. Geralmente é o irmão mais velho, é um avô, é um tio. Isso é chamado de família extensa. Ele está com parentes, está com familiares que não são pai e a mãe. Tá? Mas que não estão adotando. Mas isso é então, família extensa. Um termo até bonito, né? E aí a gente tem... Então, já vimos 4 formas na Constituição. Casamento, casamento religioso, união estável e monoparental. Um pai ou uma mãe com filhos. No Estatuto da Criança e Adolescente, então, a substituta, guarda, tutela, adoção e a extensa. E aí a gente tem outras modalidades de organização, de criação de família que não estão positivadas, mas que são decorrentes de princípios. Aí a homoafetiva, que eu vou tratar um pouco mais para frente, que é um dos pontos principais. Por quê? Quando a Constituição botou lá no 226, parágrafo 3º, né, falou em homem e mulher, então, ela continua não estando escrita, mas tem essa ADI, que é o foco aqui da nossa conversa, num dos focos, e está gerando uma série de alterações em várias legislações. Né? Mas, para não deixar de falar, temos... então, fora de lei, me corrijam se eu tiver esquecido alguma, tá? Porque é difícil só isso. Homoafetiva, a unipessoal, concubinato, mosaico, multiparentalidade e poliamorismo. Vamos entender o que é isso, então. Lembra daquela música, né? Consideramos justas toda forma de amor, mas é isso. E outras formas vão chegar. Podem ter certeza que daqui a pouco está se construindo mais. A lista é exemplificativa. Exato. Não está longe de ser números clausos. Unipessoal. O que é família unipessoal? Uma pessoa só? Mas como assim, gente? Família, né, não é núcleo, não são pessoas que convivem. Mas olha só, você quer ver como pode decorrer isso de um princípio? Você tem bem de família, você mora sozinho, ou porque você quer, ou por uma fatalidade, tá? Ficou viúva, teus filhos morreram, nunca teve. Você mora sozinho. Não tem irmã, é você com você. Hannah Arendt já dizia, né? Direito à solidão. E aí, aquela tua casa, ela pode ser penhorada, ser teu único bem, porque não é bem de família? Pensa só. Bom ponto. Muito bom ponto. Com certeza. Não é? Olha só, eu não posso ir ali no cartório construir como bem de família, botar como impenhorável, registrando ou não, porque isso também é outra discussão. Não. Você bota mais alguém na tua casa, pega alguém na rua, aí sim. Mas você... Não, então você... E o nome disso tudo é bem, de família. E é claro que aquela pessoa já não tem ninguém. Bom, de repente não tem porque não quer, né? E vai ser penhorável aquele bem? Então é um unipessoal. Pelo menos para esses fins. O concubinato, que é uma situação que também não tem como a gente fechar os olhos, é o que mais a gente vê. Fulano é casado ou casada com uma pessoa e vive de fato com outra. Todo mundo aqui conhece alguém que separou de fato. Por preguiça, por qualquer razão, porque não conseguiu, porque está litigando, nunca oficializou aquele seu divórcio. Ou até convive nos dois casos, né? Mas é casado com uma pessoa e vive com outra. Isso é o concubinato. Que algum tempo atrás seria visto, né, até como uma forma criminalizada, mas que hoje você tem que dar uma resposta, porque dali você pode ter filhos, você tem direitos patrimoniais, você tem previdenciários, a gente vê aí a figura da amante, que já nem se usa mais tanto esse termo, dividindo pensão. Então, o concubinato. Gente, acontece muito. Nós temos um país em que nem todo mundo tem certidão de nascimento, carteira de trabalho, não. Quanto mais que registrado. Aliás, olha só, vou até fazer a minha culpa. Eu sou separada há 5 anos, meu ex-marido é advogado, até hoje a gente não venceu a preguiça de fazer o divórcio. A gente está separado há 5 anos, ele está namorando tem 1 ano e pouco, seria mal comparando essa situação. Né? Então, você vê, é muito comum a gente fazer isso, né? De acabar deixando, enrolando e não fazendo a separação. Então, a família mosaico. O que é a família mosaico? Vocês também com certeza conhecem vários, talvez não saibam que o nome é esse. Então, digamos, eu tenho 2 filhos,
comecei a namorar fulano que tem 3 filhos, de repente um de cada mulher, e a gente ia morar junto, e aí os meus filhos, os filhos dele, de repente iam ter, não, essa altura 51, acho que dificilmente teria, mas digamos, e aí, ou adotamos um filho nosso. Aquela brincadeirinha dos meus, seus e nossos, isso é família mosaico. Que de repente você tem ele sob o mesmo teto, compartilhando afeto, etc e tal, e de repente cada filho vai ser de um, e algum dos filhos ou mais de um vai ser comum, ou de repente nem de nenhum deles, é aquele enteado meu da outra relação, mas que não se dava com o pai, acabou ficando comigo. E aí o meu novo... Vocês não conhecem histórias assim? Todo mundo acho que conhece. Sim. Né? Então, muito comum você separar e viver com alguém que também tem filhos. Família mosaico. Multiparentalidade, teve um caso que trouxe essa tona, não sei se lembram, que uma determinada mulher separou, o pai biológico era vivo, mas ela separou e foi viver com uma pessoa que cuidou do filho dela desde muito pequenininho. E um belo dia ele resolveu querer virar o pai, adotar, registrar. Só que o pai biológico, que não sei se não era presente, não sei detalhes, se opôs. Falou, não, olha só, eu tô vivo, não tô abrindo mão do pai poder. Eu quero continuar sendo pai dele. Não tô abrindo mão, não. E aí a sentença do juiz, literalmente a sentença dizia, melhor que ter um pai é ter 2. Para fins de pensão, de cuidado, de amor. E aí ficaram 2 pais naquela certidão. Isso foi um caso bem marcante. Então ficou um pai biológico, que não estava abrindo mão da sua paternidade, que não era falecido, e um pai sócio-afetivo. E uma mãe. Então a certidão ali foi um caso marcante. Isso é multiparentalidade. Onde você não precisa retirar um para colocar o nome do outro. E o poliamorismo é muito parecido com o concubinato, a diferença é que é sob o mesmo teto. Então, de repente, você tem aquele cara que mora com 3 mulheres, ou uma mulher que mora com 2 homens, enfim, todos sob o mesmo teto. A diferença do concubinato é isso. O concubinato, eu estou casado com um, tem uma situação com outro ali fora, né, em cada lugar uma situação, como dizem. O poliamorismo não, é junto, mesmo teto. Lembrando que nosso Estado é laico, tem que aceitar todas as religiões, e nós temos aí os mormons, não são os mormons, que são eles, né? Que tem várias... Os que podem ter muçulmanos várias... também. Os muçulmanos também. Islâmico. Exatamente. Então, o poliamorismo, se bater na porta aqui do nosso tribunal, eles são brasileiros, são muçulmanos, o Estado tem que dar uma resposta. Então, você vê como, em pouquinho tempo, a gente pensou em 4 formas de constituição na Constituição, 2 no ECA, sendo que uma subdividida, e pelo menos 6 decorrentes desses princípios. Né? A unipessoal, o não sei o que, o mosaico, o multiparental, o poliamor, né? Então, por isso que eu falei, é difícil conceituar. É muito difícil conceituar a família. Acaba caindo para uma subjetividade muito grande, né? Realmente, da questão, principalmente do afeto. Aí a gente vai dizer, mas tem família que é tapas e beijos, que vive brigando, né? Ainda vai se levantar isso. Bom, então, em termos, assim, de legislação, eu acho que o mais confundido que eu expliquei... Imagina. Explicou bemzão. Em termos do que é que a gente está tratando. Ou seja, olha a complexidade das questões que a gente está envolvendo, as formas que a gente tem de compor essas famílias, né? E a questão é, como é que isso está sendo tratado? Ou seja, a Constituição, ela fala em homem e mulher. Né? Qual é o desdobramento disso? A gente já viu que existe proteção e previsão das outras famílias, mas será que a gente pode ter esse casamento reconhecido para essas pessoas que são do mesmo sexo, por exemplo? Será que o julgamento do Supremo gerou uma ampliação a esse conceito de família? Qual é a sua percepção? Pois é. Aí, então, a homoafetiva, né, que era um dos focos, que eu falei que era uma das decorrentes, né, dos princípios, e teve essa... a declaração, né, de inconstitucionalidade sadia, que foi decorrente de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é quando não há uma previsão expressa de alguma coisa que estaria ali prevista. E onde estava previsto? No momento que a Constituição fala que não vai haver distinção de raça, gênero, isso e aquilo, então como é que na hora de falar da união estável ela fala homem e mulher? E aí a gente tem princípios jurídicos. O que não está proibido, que a gente tem aqueles modais deônticos, né? O permitido, o proibido, o não sei, né? E aí, pode ou não pode? E houve, então, essa arguição que ele acha bastante corajosa, veio do governo do estado do Rio de Janeiro, era o Sérgio Cabral na época, né? Foi uma defesa do Barroso bem marcante, histórica, na verdade. E eu digo corajosa porque, lembrando que o governador é um cargo eletivo, né?
Então, encarar ali uma luta que, claro, várias ONGs, vários órgãos entraram juntos ali, apoiando, mas um governador que, de repente, se bate de frente com muita pressão política, porque você tem ali a bancada evangélica, você tem a CNBB, né, dos bispos do Brasil. Então, ele tocou essa briga, né, e foi por unanimidade o resultado dos ministros, todos aceitando a regulamentação. A gente não pode dizer nem existência, porque a união não independe se você aceita ou não, se você gosta ou não. Isso que é um fato. A verdade é que, de novo, é o direito respondendo. Você gostando ou não do concubinato, gostando ou não, está ali. Então, e na verdade está muito antigo, porque o que acontece? Em épocas antigas, né, era uma honra se o seu filho fosse escolhido por um general romano para ser cuidado por ele. Lembrando que os nossos maravilhosos, Platão, Aristóteles, esses filósofos que a gente adora, achavam que as mulheres não tinham alma. E o homossexualismo era muito aceito e aprovado, porque a mulher não tinha alma, você não pode se apaixonar por ela, você pode procriar com ela, e olha lá. Nós éramos parideiras. Então, lembrando disso, você pode se apaixonar por outro homem. Então, não tem nada de novo na relação homoafetiva. O que há de novo... Então, quando a gente fala em mudança na sociedade, acho que é importante a gente pontuar isso. O que mudou não é que passou a ter homossexualidade, passou a ter um outro olhar coletivo. Sim. Passou a haver uma aceitação para algo que antes era criminalizado. Mas dizer que agora existe homossexualidade, claro que não, sempre existiu. Né? Isso sempre aconteceu. Uma aceitação talvez ainda seja forte, mas um reconhecimento coletivo, né? Pelo menos no momento em que se criminaliza o preconceito, você já, ainda que por uma via não a mais didática, você acaba gerando uma aceitação. Mas muita coisa se começa criminalizando. Lembrando que houve uma época em que o homossexualismo era crime. E hoje crime é você ter preconceito contra ele. Né? Olha, mudança. Então, quando eu digo assim, a gente fala da mudança da sociedade, na verdade, não é do indivíduo, é do olhar do coletivo. Sim. Pontuando, aqui o Ocidente, o Brasil, etc., em muitos lugares não é, e talvez nunca venha a ser aceito. Para isso, houve toda uma luta, evitou-se utilizar expressões como homossexualidade para virar afetividade, para tirar da conotação do sexual. O objetivo foi esse. Os movimentos, quando evitaram usar homossexual, claro que é homossexualidade, são pessoas, mas quando se começou a falar mais em homoafetividade, foi exatamente para trazer esse caráter do romântico, mostrar, olha só, são pessoas com sentimentos, com sofrimento, não é... Estamos falando de orgia, não. Até porque orgia o hétero também pode fazer. Então, essa mudança na nomenclatura, ela vem lá do letras de novo, né? Não foi à toa essa questão semântica. Foi pensada, foi proposital, né? Porque houve o tempo que era considerado não só crime, mas considerado loucura, problema psiquiátrico. Era CID-10, né? Acho que era 10. Entrava com problema mental. E aí, no momento em que você... Então, quando eu digo que a alteração da resposta do direito para a mudança da família é uma consequência da mudança do indivíduo, de como ele se porta, daquela coisa do sair do armário e poder se mostrar, eu sou um ser humano e a minha orientação sexual é um problema meu, é uma esfera completamente privada, o Estado não tem nada com isso. O Estado, o máximo que pode fazer é me proteger. Não é? Porque esse mesmo Estado impõe ao homoafetivo deveres. Dever militar, dever eleitoral, de regras trabalhistas. Então, nessa hora, é um cidadão. Olha, você tem que ir lá votar, você tem que ir lá servir. Mas na hora de conceder direito, dar aquele direito meia-boca, poxa. Falar isso, né? Pagar tributos. Pagar tributos. O ordenamento, na verdade, não está dando conta de todos os seus cidadãos. Sim. Essa é a grande questão. Então, há sim uma mudança do comportamento, do olhar coletivo, acho que realmente a melhor forma é essa, muito mais do que uma mudança de dizer as pessoas agora são homossexuais. Não, elas apenas se assumem com um pouco mais de segurança. E esse julgado, justamente, se baseava no quê? Princípios como igualdade, princípios muito fortes, liberdade, segurança jurídica. Então foram essas são esses os pilares que fazem com que a união afetiva precise ser reconhecida. Para se converter em casamento, mesmo requisito da união estável hétero.
ser maior de idade, não ser impedido de casar. Tem que ser, senão não igualou. Aí é aquilo que eu falei, todos são iguais, mas não são mais iguais que os outros. Então a tua união estável é mais conversível em casamento do que a minha, por quê? E aí vamos ter que, de novo, trazer os debates. É claro que isso não é simples, porque a gente acaba esbarrando em questões religiosas, mas tem que lembrar, o Estado é laico. A questão não é discutir é pecado, não é pecado, eu gosto ou não gosto. A questão é constitucional ou é inconstitucional? Constitucional. Não tinha nada vedando. Estamos falando aí da sexualidade de pessoas maiores e capazes, porque criança é criança, esquece isso. Estamos falando de você está tratando aquela pessoa como se ela não soubesse o que ela está fazendo. Né? E aí, claro, você começa com uma série, quando a gente fala em homoafetivo, está englobando todo um grupo, né? O LGBTQIA, né? Porque vai criando letras, e honestamente, eu acho que deveria ter tantas letras quanto seres humanos. Porque a sexualidade de cada um é muito individual. Então, de repente, a gente pode ter a mesma orientação sexual e termos formas de vivenciar completamente diferentes. Então, talvez o certo fosse ter uma letrinha para cada ser, né? Que além de tudo vai mudando, coisas que de repente hoje você não aceitava, você passa a aceitar ou não, né? Então, a gente está falando de uma coisa muito privada, de uma esfera totalmente pessoal. Sim. Então, onde é que eu estava? Me perdi, coisa toda. Ah, sim, porque aí, conforme o olhar da sociedade vai mudando, e aquele indivíduo vai se sentindo mais seguro. E hoje, por exemplo, para mudar de nome para nome e gênero, né? Que na verdade não é só nome, para fazer aquela mudança de nome para nome e gênero, houve uma época que você tinha que levar laudo psiquiátrico, e é uma época recente, né? Tinha que levar testemunhas, tinha que levar passar por uma série de situações para mostrar, olha aqui, eu não sou Lelé da Cuca, não. Né? Eu apenas sei que o que eu quero é diferente do que... Eu me vejo diferente de como estão me vendo, isso para mim é um grande sofrimento. Sabe, Kafka, aquele conto, né? Que um dia ele acorda com uma barata, aquela agonia. Imagina que amanhã você acorda e o teu corpo não tem nada a ver com o que você sente. Agora, imagina que isso não é num dia, é uma vida inteira. Sim. E é exatamente isso. Não, mas olha só, você tem que botar essa roupa, tem que ter tal comportamento, né? E aí, o momento em que... Não, olha só, não vamos tratar como doido, não. Vamos tratar como alguém que simplesmente está querendo ter uma outra orientação, né? E aí facilitou-se para você, então, mudar hoje o nome, prenome e o gênero, baixa a sua autodeclaração em cartório. Agora, uma coisa interessante, tá? Uma curiosidade também, não sei se você sabe. Para mudar, não sei nem se o Wagner está aí, ele pode até me corrigir, mas, salvo engano, para você mudar, baixa a autodeclaração em cartório. Mas se você quiser redesignar, voltar atrás, aí é em juízo. Então, digamos que amanhã eu preciso conferir isso, mas foi o que eu consegui ver. Então, digamos que amanhã eu decida, não, olha só, pensando bem, eu quero ser Felipe, vou mudar meu nome, vou mudar meu gênero. Daqui a 3, 4 anos, não era esse meu problema, isso não resolveu minha agonia, meu problema existencial era outro. Uhum. Não sei qual eu sei, quero voltar a ser mulher, quero voltar a chamar Mônica. Ou então, não quero mais chamar Mônica. Quero voltar a ser mulher, mas quero mudar para Tatiana. Isso parece ser em juízo. Interessante. Não sei se é porque mudança, como cabe aí depois a gente até fazer uma pesquisada. Mas, assim, a sociedade mudou o seu olhar. A geração da minha filha, essa de cabelo azul que resolveu o problema aqui, né, ela tem 17. A geração dela, praticamente todos se colocam como não binário. Elas falam como não binário. Para eles não entra na cabeça ser menino ou menina. O amor, não existe essa dicotomia. Né? Claro que aí também é outro debate, né? A forma como estão sendo tratadas isso tudo na escola, a coisa do grupo, adolescente é um ser em formação, estão descobrindo, né? Mas eles hoje, eles já vêm sendo tratados com uma mentalidade diferente. De novo, situando classe média, média alta, numa metrópole, numa capital, com acesso a uma escola que debate coisas, com acesso a viagens. Claro que a gente não pode dizer que esse é o pensamento de toda a geração, de toda a época. Mas o que a gente pode dizer é que a gente vê uma transformação muito grande. Então, ela tem vários amigos e amigas que já se redesignaram de outra forma e para eles tudo bem. Né? Quer dizer, não tudo bem. Claro que é um sofrimento, muitas vezes, por causa dos pais. Claro que há várias... O processo não é simples, não é fácil. Mas, em comparação com outras gerações, tá bem mais tranquilo, tem muito menos preconceito. E isso é fruto do quê? Inclusive dessas alterações legislativas e do comportamento da sociedade, E a gente que vai alterando.
a gente vê como é uma evolução muito recente, né? Eu lembro que na minha adolescência estava longe de ser assim. Estava longe de ser assim. O ambiente escolar era altamente repelente de pessoas que tinham identificação, seja pela sua sexualidade, seja pela sua identidade, com aquilo que não era consentando com a heteronormatividade, com a repartição clara de gêneros e com aquilo que a sociedade espera de você quando ela olha lá para sua caixinha, para a formatação com a qual você veio ao mundo. Então, realmente, a gente vê como que isso... E me parece que isso é muito propulsionado pela internet, pelas redes sociais, porque deu muita voz a quem antes não conseguia espaço, né, para se expressar. Como a Mônica disse, eles estavam sempre lá e sempre estavam numa luta. Eu acho que a grande diferença é que hoje em dia a gente consegue ouvir mais. Exato. Eu lembro, os termos eram chamados de sapatão, bicha, havia uns termos, né, bem diferentes. Exato. Hoje tem agora tem que mudar as músicas de carnaval, né? Porque realmente aí tem que tomar um cuidado com... Mas o que eu quero dizer? Eu acho que toda grande alteração começa até com algum extremo, sim. Hoje vai todo mundo usar sutiã e amanhã já dizendo, olha só, gente, o problema não era o sutiã, aquilo foi um símbolo. A gente pode usar o sutiã. Foi uma invenção anatômica, sabe? Tem mulheres trabalhando na engenharia disso aí, desenvolvendo pra gente. Então, eu acho assim, eu vejo que essas gerações novas, eles estão talvez um pouco extrapolando, mas por quê? Para depois voltar, é um movimento histórico, de vai e volta para se encontrar um equilíbrio. Mas se não for uma coisa explosiva, se não for algo assim, talvez não consiga nunca. Se a mulher tivesse queimado o sutiã, voltando hoje e sendo votada. Sim. Né? Eu acho Mesma coisa os negros. Você está certíssima nisso. Às vezes a gente tem esse sentimento de desconforto com movimentos que berram muito. Eu me vejo, eu faço uma autocrítica nesse sentido, porque às vezes eu me paro achando que determinados movimentos poderiam ser mais eficazes se eles tivessem um discurso mais manso, para poder fazer aquela convergência de forças. Mas no final das contas, discurso manso não convence ninguém. Não convence, não. Não dobra o braço de ninguém. Porque a questão tá todo mundo que não é adepto do movimento, tá todo mundo muito confortável, né? Como é que você tira essa pessoa do conforto? Tirando ela do conforto. Berrando, fazendo movimento, aparecendo de alguma maneira. Então, realmente, essa agressividade é necessária. Mônica, posso te interromper para trazer uma outra tônica aqui e algumas repercussões tributárias? Estou super curiosa para saber suas observações sobre. Quando a gente pensa, retomando aquilo que você falou mais no início, sobre as diferentes formas de família que a gente encontra, o primeiro paralelo que eu imagino, e que também tem repercussões na relação homoafetiva, por exemplo, é o seguinte: imagina uma família monoparental, a mãe com o seu filho, não sabe onde está o pai sumiu no mundo, não paga pensão e tal. Todos os custos daquela criança são dela. Ela que gasta tudo com ele. Todas as despesas necessárias desse menor são dela. Aí imagina outra família, que é uma família separada com um filho. E o pai é o responsável financeiramente por aquela criança. A mãe não tem condições... Então, o pai paga uma pensão para habilitar aquela criança à vida normal, à sua qualidade de vida. Tá. E lá, de um lado, você tem uma possibilidade para o provedor de dedução integral. Do outro lado, a provedora deduz no limite do dependente. E eu acho que esse é um paralelo interessantíssimo que conduz à minha seguinte pergunta para você, que é: o que você acha da nossa legislação de imposto de renda da pessoa física e quais são as incompatibilidades dela, se você julgar que ela gera incompatibilidades, diante da pluralidade familiar? Na verdade, aí até independe da questão de gênero, não. Porque eu acho que precisa ser revista realmente essa parte no seguinte: talvez a distinção entre dependente e alimentando. Uhum. Porque, de repente, o que acontece? Se meus filhos moram comigo
e, e eu declaro eles como meus dependentes. E o pai paga a pensão e vai declarar como alimentando. Uhum. Você tem realmente uma situação talvez injusta, dependendo do caso. É verdade. Porque o alimentando ele vai ser aquela pessoa que não é a mesma coisa que o dependente, né? O alimentando ele vai ser aquele beneficiário da pensão alimentícia. Não só criança, estou falando de criança, mas de adulto também, tá? Um ex-marido, uma pessoa, por qualquer razão, você tem que prestar alimentos. E ele vai entrar na declaração daquela pessoa, e de repente aquela pessoa paga estudos dele também. E ele só vai poder deduzir estudos e despesa médica, né? Instrução de despesa médica do alimentando, se constar daquela sentença. Aham. Senão, não. Porque aí é a figura do dependente. E não pode estar na mesma declaração. A única exceção que eu consiga pensar é a decisão. Então, digamos, até agosto, ainda não tinha saído a decisão lá da guarda da pensão, eu estava pagando meu filho como dependente, ali chega aquela decisão, a partir daquele mês eu vou dever alimentos, eu vou pagar, né, peça alimentícia, digamos que eles morem com o pai, e ali naquele único exercício eu vou poder botar como dependente e alimentando. Tirando isso, são institutos diferentes. E aí, eu acho que essas situações que a gente vai imaginando, é isso. Um está com a instrução, a despesa médica, e aí vem a questão da dedução da pensão alimentícia, que vai englobar ou não algumas coisas. Eu não sei se era esse ponto que você estava querendo falar. Sim, era exatamente. Eu acho que. Hum. Pode prosseguir. Não, beleza. A minha impressão é que a dedução da pensão cria uma série de distorções. E claro que assim, na posição de contribuinte, é lógico que seria natural a gente concluir que a dedutibilidade é uma maravilha. Mas me parece, eu tenho uma certa aversão a essa regra da dedução, porque ela cria essas disparidades de gênero. E é claro, a gente tem que lembrar que na legislação nada se fala sobre quem está pagando, se tem que ser um homem pagando e por isso será dedutível uma mulher. Quem estiver pagando vai fruir desse benefício. Porém, a legislação se sobrepõe a uma realidade, né? A legislação ela se sobrepõe a algo que acontece de fato. E o que acontece de fato é que, na maioria das vezes, quem paga pensão alimentícia é o homem. Então, é sempre o homem se beneficiando de tal maneira. Aí, hoje em dia, a gente tem até um gravame que agora está sendo posto em xeque lá no Supremo. Vamos ver o que acontece, que é a tributação. Uma vez que paga a pensão, deduz numa ponta de quem está pagando, do alimentante, e o alimentando, ele tem que recolher imposto de renda sobre aquilo. E eles trazem nesse caso lá no Supremo a questão do conceito de renda, se a pensão efetivamente se adequa ao conceito de renda, mas também tem uma questão de isonomia, né? Em relação ao ônus tributário, ao efeito tributário da pensão para os dois lados da relação jurídica que alberga essa obrigação, né? Então, realmente, eu acho esse um ponto muito interessante e que me causa um desconforto com a legislação do imposto de renda e talvez uma expectativa de que isso possa mudar no futuro próximo. Como se... Só aproveitar fazer esse tema, como eu já falei para vocês, a questão da tributação da família realmente é maravilhosa, né? Interessantíssimo. Me interessa muito. Porque veja que incongruência, né? Você congelou? Deu uma travadinha. Mila, dá uma retroagida aí, porque... deu uma congeladinha. Tá. A gente estava falando dos conceitos de família. E uma das questões que você colocou são as famílias separadas. Agora, veja que interessante. Se eu considero que existe uma família separada, então, na realidade, por que eu preciso separar a família para tratar a tributação dela?
Porque quando eu considero que você está recebendo uma receita porque você recebe pensão, eu estou separando a família. Porque se você não fosse separada, você estaria recebendo a mesma receita, aquele menor estaria sendo sustentado pelo outro parente e vocês só poderiam deduzir um dependente. Então, Isso é não uma tem loucura. sentido, Não. né? E um ponto que eu acho que é relevante a gente colocar. Veja, primeiro, a dedução de dependente é ridícula, né? Eu não vou entrar nesse caso aqui, mas o valor é ridículo absolutamente. Agora, veja, a depender da posição que o Supremo tome, eu posso estar criando uma desequiparação maior ainda. Eu posso estar estimulando o planejamento tributário, que é o que não se deseja no âmbito da família. Ou seja, Sim. essa discussão, inclusive, já foi adotada nos Estados Unidos, com relação aos casais. Tinha gente que não casava no papel para não ter uma oneração tributária de ser obrigada a ter tributação conjunta. Até o momento em que o casal pôde optar se ele iria fazer um split, se ele não iria fazer. Então, a declaração conjunta ou separada passou a ser uma opção, porque as pessoas estavam fazendo planejamento tributário. Então, veja que planejamento tributário legal. Se o Supremo chega e diz o seguinte, olha, realmente o cara tem que continuar deduzindo a pensão que ele paga e a mulher não vai tributar que ela recebe. Que bom, então eu me divorcio amanhã. Posso estar loucamente apaixonado pelo meu marido, não vou dizer para ele, amiguinho, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar aqui, porque aí você continua, eu deduzo, você deduz, somos felizes, temos uma otimização tributária, não só felizes no amor, mas no tributo, olha que lindo. Então, assim, não é isso que a gente quer, né? Então, na verdade, é trabalhar a tributação de um modo lógico. Então, não faz sentido ele deduzir muito mais do que eu posso como dependente e eu ainda ser tributada com relação ao valor que eu recebo, só podendo deduzir um valor ridículo de dependente. Diga, Tati. Então, eu quero fazer uma pergunta em relação a esse efeito colateral de um eventual julgamento do Supremo nesse sentido, para determinar a não tributabilidade das pensões diante de um desacerto ali com o conceito de renda. A extrafiscalidade, né, a utilização dos tributos visando outros fins que não a mera arrecadação, ela não se justifica em função de qualquer objetivo. Tem que ser um objetivo valorado pela Constituição de maneira positiva. Divórcio não é valorado positivamente pela Constituição. Então, será que a própria decisão do Supremo não é uma inconstitucionalidade? Gente, é um assunto delicado. Eu acho que passa muito por, assim, eu não sei se eu viajo nisso, mas eu acho que essa distinção do dependente para o alimentando é o grande problema, porque a gente está falando das pensões alimentícias. Né? O foco entra nisso. Porque o que é o dependente? O dependente é aquela pessoa que é qualificada como um encargo da família. Essa que é a verdade, ele é um encargo. E esse encargo vai ser deduzido, né, nessa base de cálculo, no imposto de renda, dentro daquelas alíquotas todas, e muitas vezes nem compensa, como estão dizendo. Você vai fazer um cálculo aí para ver se você vai pagar menos ou restituir mais. Melhor declarar sozinho para não chegar ali no limite. Para ficar exatamente. Não estimula uma declaração falsa, não de acordo com a realidade daquela família realmente. Eu acho sim que precisa ser revista, com certeza, porque está sendo levantado demais essa questão agora, porque hoje você é mulher no mercado de trabalho, você é mulher arrimo de família, ainda continua numa situação de divórcio, geralmente a mulher ficando, na esmagadora maioria das vezes, e o homem pagando pensão, muitas vezes também não pagando. Né? Então, ainda é essa realidade, principalmente quando a criança é pequena, que é justamente aquela que mais depende da pensão. Eu acho, sim, que precisa ser revisto, gera situação completamente injustas, de verdade, mas eu não sei pensar numa solução legislativa, mas tem. Eu acho que entra por essa questão. Eu acho que é legislativo ou jurisprudencial, né? Porque a gente muitas vezes tem que... Nessa ADI, desculpa interromper, mas assim, tava coçando aqui. Oi? Pode falar. Acho que todo mundo aqui meio deu uma travada. Não sei se fui eu que travei ou não. Não, é porque assim, me parece que o grande problema é a dedução. É a dedutibilidade da pensão alimentícia. Porque se você tira isso da equação e aumenta, expande o conceito de dependente, você cria todo um impacto tributário mais homogêneo diante das diferentes formatações familiares, independentemente de ser uma família separada, uma família junta, uma família que tem dependentes que não são exatamente aqueles que são discriminados pela Constituição, não, pela legislação, e relações análogas, digamos.
e situações congêneres. Então, me parece que a deducibilidade... Eu acho que a interpretação dos dependentes tem que ser a mais ampla possível, como a de família está sendo cada vez a mais ampla possível, como eu vim falando aqui. Exatamente. Por quê? O jeito que o dependente é um encargo para a família, ele é um encargo para o Estado. Porque, olha só, quando a gente hoje aceita várias formatações familiares, isso é um benefício para a coletividade. Por quê? Aquela pessoa que vai estar naquele núcleo, vai ter um amparo, seja do irmão mais velho, seja da avó, seja de quem for, é um adolescente que tende a não ir para a droga, tende a não assaltar, e aí tende a não onerar a assistência social. Porque o que é que a gente vai abater? Exatamente a saúde, a instrução, que são coisas que o Estado tem que fornecer também, porque existe a saúde pública, existe o ensino público, só que é precário, então a gente cai para o particular. Então, na verdade, as coisas que a gente está deduzindo, que está pegando de restituição, são exatamente aqueles serviços que seriam prestados pelo Estado. Então, ou aquele dependente vai ser um encargo da família, ou vai ser um encargo do Estado. Então, é melhor ampliar para que aquele núcleo familiar que gere esse autoapoio. Então, eu espero que seja, assim, ampliada a ideia de dependente como vem sendo a de família. Porque não está dando conta da realidade. E está criando essas situações injustas. E alguém vai pagar aquele encargo. Isso, né? Eu queria trazer só mais 2 pontos, tá? Antes que eu sei que a gente já está com adiantada a hora, mas eu queria ouvir, Mônica, você com relação a 2 questões que me incomodam particularmente, tá? A primeira delas é a seguinte: quando a gente pensa, a família ela tem que morar toda junta, você mesmo trouxe o conceito, eu adorei, você trouxe o conceito claramente dizendo que não. Então, você imagina a seguinte situação, que ela é muito comum hoje no Brasil, e a gente tem que pensar na realidade que vivemos, né? Então, veja, é muito comum você ter um tio, você ter um primo, você ter uma pessoa que está mais abastada e que ajuda uma determinada família, que, veja, tem fonte de renda e que recebe. Porque a gente sabe que o fato de eu receber mais do que um salário mínimo não me torna milionário. É claro que se a gente for observar lá os dados do IBGE, você é milionário ganhando R$3.000, mas assim... porque ele leva em consideração toda a situação do país, a quantidade de pessoas, é uma outra análise. Agora, dentro de uma análise normal de mercado, a gente sabe que uma pessoa que ganha R$3.000, ela não chega nem a ser classe média alta, ela está na classe média baixa tentando chegar na média. Então, essa pessoa aí, ela muitas vezes vai estar sendo ajudada por outra, porque ela não tem condições de pagar, por exemplo, uma universidade para o filho, mas o tio tem, o primo tem. Agora, esse tio e esse primo que estão fazendo isso e que, por exemplo, estão suprindo um dever que seria do Estado, que seria dos pais, que não conseguem suprir esse dever, ele não pode deduzir do imposto de renda. Por quê? Porque é exigido para ele que ele tivesse a guarda dessa pessoa para ele poder fazer isso. Ou seja, tem sentido? Ninguém vai pedir a guarda para pagar. O cara já está tendo custo de pagar a faculdade do cara. Ele ainda vai entrar com o processo se ele não for advogado para pedir a guarda para alguém? Ou seja, eu estou tornando completamente absurda a lógica familiar. E aí tem uma outra questão que eu acho também interessantíssima. Você tem dever dos filhos, né, bancarem, obviamente, os seus pais. Estatuto do idoso. Então tá lá, é direito do idoso, né? E é dever dos filhos. E tá correto, tem que ser feito assim. Agora eu digo, imagine que você tem 2 pais, pai e mãe, que estão aposentados pelo INSS. Bom, aposentado pelo INSS, nós já sabemos que a pessoa não está bem. Porque à medida que ela está envelhecendo, ela precisa de medicamento que ela não vai conseguir do Estado, ela precisa de tratamento que ela não consegue do Estado, e que se ela ficar esperando o Estado, a gente sabe que a chance de morrer é bem grande. Então vamos ser realistas. Aí, ao fim e ao cabo, esse filho que tem obrigação legal de pagar para eles e que naturalmente vai fazê-lo, independentemente da obrigação legal, espera-se que ele tenha no mínimo respeito pelos pais, ele paga. Mas ele não deduz. Não, mas ele pode colocar pai, o avô e o bisavô como dependentes. A questão é que cada dependente que você coloca, aí tem que pensar, cada dependente que você coloca, você pode ter mais de um, você tem que fazer um somatório. E de repente vai passar daquele valor dos 23 mil. Mas no exemplo que você deu, talvez não, porque você colocou pessoas em situação precária. Você pode colocar. Inclusive, olha só, se você tem um dependente, você vai botar o dependente do seu dependente. Por exemplo, sei lá, se o meu marido está incapacitado do trabalho, ele é meu dependente, e a minha sogra mora com a gente, a minha sogra é dependente dele, na minha declaração eu vou dar o dependente do dependente. A questão é que às vezes o somatório não vai compensar. Não vai compensar.
Não vai e Mas outra, você não pode colocar um dependente que já é dependente em outro. Porque às vezes você diz assim, a pessoa ganha, sei lá, uma aposentadoria de 10 mil reais. Claro, não é uma pessoa pobre. Mas veja, declaração simultaneamente, não. De outro contribuinte, não. você não consegue. E às vezes o núcleo, o que eu acho que falta dentro da legislação do imposto de renda é esse tratamento unitário que você falou em relação à família. A família é uma unidade, eu não posso querer dividir. Então, esse lance de eu chegar e dizer, olha, você só tem um limite por dependente. Então, eu tô lá. Mas veja, se, digamos, eu tenho minha mãe, ela é dependente do meu pai. Ela não pode ser minha dependente. Mas meu pai nem sempre consegue arcar com os custos da minha mãe. Então, as despesas que eu venha fazer com ele, eu não vou poder com ela, eu não vou poder deduzir. Mas o teu pai seria teu dependente, nesse exemplo? Nesse meu exemplo, ele não é, porque ele tem uma fonte de renda Se maior. você faz como seu dependente, a dependente dele entraria na tua declaração também. Sim, mas o problema é a limitação. Mas aí eleva, né, a tributação. Legalmente cabe. Então, a conta não vai fechar para valer a pena. Não vai. Então, por isso que Você eu falo. tem que botar os bens também. É todo um balanceamento, né? Mas aí é aquela questão, gente. Renda é o que você recebe. Então, você Sim. discutir patrimônio e misturar com o conceito de renda não funciona. Você tem um Não. funcionamento mensal. Agora, pense. Não dá para a gente pensar a unidade familiar, e eu acho que esse é um grande erro da tributação do imposto de renda, que não te permite uma dedução mais ampla, desde que justificada, obviamente, pelo simples fato de que a família é uma unidade. Então, o gasto que eu tenho com o fulano, ele é equiparado ao gasto que ele teria com ele mesmo. Mas muitas vezes ele não está podendo. Outra questão que é básica agora, gente, quanta gente está desempregada? Então, eventualmente, uma pessoa da família que está pagando sei lá, uma mesada para alguém se virar aí durante esse período de desemprego. A priori, pode não conseguir deduzir essa despesa. Vai acabar tendo que ser revisto, porque é de novo uma situação de fato que vai de novo bater na porta do direito, já está batendo. E no momento que você tem, o menor pobre que você contribui com a educação, eduque até 21 ou até 24 com a guarda, né? Isso tudo vai acabar sendo ampliado, eu creio, tá? Claro que eu não tenho essa bola de cristal. Mas é porque exatamente vão surgindo essas situações todas e é o que eu falei. Esse encargo, se não for arcado pelo núcleo familiar, vai ser arcado pelo Estado. Então é melhor que seja pela família. Eu acho. Acho que é melhor para todos, né? Pela coletividade. Porque é aquela questão da capacidade contributiva e... eu realmente creio que vão ser revistas, já estão sendo revistas, né? Porque no momento que a mudança começa na doutrina, nos debates, daqui a pouco vai para a jurisprudência, a legislação é sempre o último estágio. Foi o caso da união afetiva, né? Começou na doutrina, vai para a jurisprudência, as demandas surgindo, até chegar na legislação. Então, eu acho que isso aqui vai seguir o mesmo caminho de todos. Eu queria até mencionar uma coisa que eu acabei esquecendo, mas porque assim, meu orgulho da PGFN. Porque quando houve, né, a dita da união afetiva, claro, uma obrigação da instituição, da Procuradoria, mas no mesmo ano foi feita um parecer 1503, eu sou ruim com o número, tá? Às vezes eu invento. Mas acho que é 1503 da PGFN, foi parecer exatamente dando cumprimento a essa isonomia da união afetiva e com a previsão da declaração retificadora. Então, para os 5 anos para trás daquele acórdão do tribunal, da decisão, foram feitas as retificadoras. 5 anos, porque é o prazo mesmo de retificadora, né? Então, e muita gente utilizou desse, óbvio, né, desse instrumento, mas achei bacana ter sido feito esse parecer assim tão logo, para dar cumprimento na isonomia, porque senão fica tudo no papel. Então, eu acho que é a mesma situação aqui, vai mudando na doutrina, nos debates acadêmicos, acaba gerando jurisprudência e daqui a pouco está a legislação precisando ser refeita. A questão do dependente é isso. É uma contraprestação de quando você está arcando com aquilo que o Estado deveria arcar. Eu acho que assim, a lógica aqui da capacidade contributiva em representação, né, Mônica, ela casa muito. Porque, na verdade, você está analisando não só a capacidade contributiva da parte, mas daquele que está arcando com o custo daquela parte e que está tendo a sua renda diminuída. Né? Certo. Sobre essa ótica... Sei explicar como, eu acho que os conceitos de alimentando e dependente vão precisar se misturar de alguma forma mais clara. Eu ia falar entre o dependente e o alimentando. Como você mesma falou, Mônica, o dependente é como se fosse um encargo.
dos seus responsáveis, né? O alimentando não é. Não é uma Pois é, então obrigação assim, de caráter alimentar. Então, realmente, família, parente, né, dependente com incapaz, com alimentando, são confusões que estão ali e a gente vai precisando verbalizar essas coisas e delimitar melhor. Eu tenho a impressão, sim, que essa alteração está sendo construída já. Que não está dando conta, não está dando conta das situações. O número de divórcios, o número de mães sustentando a família, de pais, tudo, a gente, é uma revolução. A gente está tendo uma revolução individual, coletiva, social, e, repito, o direito é fato social, é uma ciência social, vai ter que dar resposta para isso tudo, inclusive se modificando, se alterando, né? Porque senão não vai ser suficiente. E as demandas vão ficar surgindo. E é o que eu falei, no caso dos dependentes, o peso vai acabar caindo para o Estado. Não é interessante para o Estado. Eu acho que não é interessante para o Estado, economicamente falando. É mais interessante que a família, que, como a gente falou aqui, é o núcleo da sociedade e que receberá especial proteção do Estado. O que é essa especial proteção do Estado que está lá na Constituição? Proteção para que ela tenha continuidade enquanto núcleo familiar. Exatamente. Então, se aquele meu tio, se aquele meu sobrinho que eu estou tentando ajudar, cara, eu vou romper essa continuidade do núcleo familiar. Não, quer saber uma coisa? Não tem nada a ver com isso. Né? Se vira, boa sorte. E aí vai cair para quem? Para a ciência social? Mas não é verdade. É verdade. Acho que você resumiu muito bem, Mônica. Acho que é isso mesmo. E eu queria, assim, aproveitar, né? Já são 10h17, só agradecer por você estar aqui com a gente até agora, né? Conversando sobre o tema extremamente relevante e instigante, que é o conceito de família, o desdobramento dela no direito tributário. Eu sei que muita gente está entrando agora no final da live, então fiquem atentos de que essa live ficará gravada, então você terá a oportunidade de ver todo esse debate, que ela trouxe uma construção perfeita da família, e quando você vê a construção que ela fez e compara com o tratamento tributário da questão, você começa a ver um abismo, né? Que é importante que a gente recoloque, que a gente analise, que a gente reavalie e que a gente exija também, né? Porque informação é poder. Então, quando a gente sabe que existe isso, a gente começa a buscar pessoas que tragam projetos de lei para alterar essa realidade. A gente busca políticos que venham a querer essa melhoria, né? Então, a gente começa a exigir mais das pessoas. E no ano eleitoral, acho importante a gente ter sempre isso em mente. Então, obrigada, Mônica, pela tua presença. Eu acho que a live ela foi extremamente não só informativa, mas também profunda, densa com relação ao tema que foi trazido, e foi sensacional estar com você aqui. Obrigada, meus queridos. Foi um presente de aniversário estar com vocês. Olha, pra gente foi o maior presente, né, Tati? Com certeza. A gente ganhou o presente. A gente ganhou. Muito obrigada, Mônica, pelas palavras, pelo aulão que você deu, por toda a passagem pelo direito de família, que foi super interessante. E, às vezes, nós tributaristas podemos até pecar por mergulhar direto na questão tributária sem se atentar aos ramos do direito que se intercambiam ali, que se miscuem naquela questão e que, sem aquilo, a gente não vai conseguir oferecer uma solução correta, fazer uma análise jurídica correta sobre os impactos tributários de uma situação específica. Então, eu achei muito bacana toda a parte inicial da live, que é uma premissa indispensável. Gente, muito obrigada pela audiência, por vocês estarem aqui com a gente, com a Mônica, até 10h20 da noite de uma quarta-feira. Estamos muito felizes. Eu deixo aqui a minha esperança de que, eventualmente... Foi uma pena que a ADI lá no Supremo não tenha colocado no bojo da questão da pensão alimentícia também as deduções. Mas quem sabe, então, essa oportunidade jurisprudencial meio que foi perdida. Quem sabe numa próxima, quem sabe a jurisprudência não agita aí o negócio para que o legislador tome uma providência eficaz nesse sentido. Então, muito obrigada, pessoal. Foi um prazer, adorei. Bom, gente, só mais uma coisa. Mônica, a gente deseja para você um feliz aniversário, muita saúde, muito sucesso e que você continue brilhando e sendo uma fonte de inspiração pra gente. Viu? Um beijo grande. Galera, fiquem com Deus. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.